Boa noite a todos, boa noite a todas, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Nós iniciamos mais uma terça-feira de luz, uma terça-feira de oração, uma terça-feira de bênçãos aqui no Grupo de Assistência Fraterna. Inicialmente, nós queremos dar boas-vindas a todos e dizer que nesta noite nós teremos a presença do nosso amigo, companheiro das lides espíritas, o senhor Fernando Pinheiro, que irá nos fazer uma palestra sobre o homem no mundo, um tema muito propício para os dias de hoje. Eu farei a leitura do primeiro parágrafo do texto do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem no mundo e, em seguida, passarei a palavra ao Dr. Luiz Henrique Souza, que fará a prece de abertura para todos nós. O homem no mundo, do capítulo Sede Perfeitos. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Passo a palavra ao companheiro Luiz Henrique. Boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos, fraternos. Vamos relaxar um pouco, respirar profundamente, elevar nossos pensamentos ao nosso irmão maior Jesus Cristo, que Ele, juntamente com a espiritualidade que nos tem apoiado hoje e sempre, possa estar conosco em mais esse trabalho de estudo, de aprofundamento na nossa doutrina espírita, que tanto nos consola e que tanto nos permite trabalhar com conhecimento de causa, com conhecimento de o que realmente estamos fazendo aqui nesse momento, nessa existência. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, nosso irmão, nosso governador, nosso mestre, nosso professor, nos ampare hoje e sempre, Senhor. Nos dê a proteção necessária para que possamos elevar nossos pensamentos cada vez mais alto, mais sublime, no sentido da caridade plena, do amor fraterno, no sentido do estudo, do aprofundamento, nessa filosofia de vida, nessa ciência espiritual. Proteja no dia de hoje, Senhor Jesus, o nosso orador querido, que veio aqui de uma maneira extremamente espontânea, nos oferecer o ensino, nos oferecer o saber desse capítulo, dessa doutrina maravilhosa. Permita, Senhor, que esse trabalho transcorra com toda a luz possível da espiritualidade superior, que possamos transmitir a todos os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, nossos irmãos, tudo o que nós vamos aprender hoje aqui, e todo o sentimento, como o texto diz, que foi lido agora, de piedade possível para eles e para todos nós. Que assim seja.
muita alegria, nesse momento, passamos a palavra ao nosso orador da noite, o Fernando Pinheiro. Vou abrir o seu... Boa noite, meus amigos. É um prazer muito grande estar com vocês todos aqui. Vou tirar meu fone, que eu vou ter mais tranquilidade para falar. Sem o fone, fico melhor. Agora vocês podem me escutar e eu posso ter mais ressonância. Na realidade, eu quando estabeleci essa vontade de falar sobre o homem no mundo, né? Esse capítulo 17, é um capítulo, talvez um dos mais longos capítulos do Evangelho, e ele tem o título ele é traduzido como Sede Perfeitos. Lógico que essa condição, a maneira como ela foi traduzida ou colocada dentro do Evangelho, ela fica parecendo uma condição imperativa, né? Ou seja, de que nós devemos ser perfeitos. E todos nós, eu acho que por uma questão até de desculpismo, sempre diz que perfeito é só Deus, perfeito é só os grandes líderes espirituais, tais quais Jesus, certo? Temos esse desculpismo. Mas, na realidade, é porque nós temos a consciência de que é impossível que nós possamos ser perfeitos nas condições e no mundo em que nós estamos habitando. Para aqueles que não têm a felicidade ainda de descobrir a visão do mundo pela doutrina espírita, e para isso a doutrina espírita nos facilita muito, porque uma das primeiras coisas que nós aprendemos dentro do espiritismo é justamente procurar nos situar aonde estamos. Ou seja, é muito importante que saibamos onde estamos. E nós todos começamos, então, a compreender que vivemos num mundo, certo? Ainda é bastante primário, não resta a menor dúvida, apesar de todo o desenvolvimento que nós temos, mas a Terra ainda é essa classificação de prova, de planeta de expiações e de provas, mas a Terra ainda tem uma predominância que, infelizmente, certo? Ela é vista que é ainda a predominância ainda do mal, das imperfeições morais, mas com progressos inquestionáveis, certo? Não só o progresso científico, mas o progresso da sociedade que vem sendo feito ao longo dos anos, e por seguir uma lei primária, que é a lei do progresso, a Terra, então, ela vai, certo, com toda certeza, atingir os seus níveis de aperfeiçoamento. Por isso, então, hoje utiliza-se tanto esse termo da condição de transição. Mas, depois eu comecei a avaliar dentro desse capítulo, e eu sempre, quando eu falo sobre esse capítulo, eu falo, olha, vamos dar uma aliviada neste título, né, de Sede Perfeitos, para aperfeiçoemo-nos, ou seja, vamos buscar o nosso aperfeiçoamento. E essa tem que ser, então, a tônica de toda a nossa vida, certo? Da busca do nosso aperfeiçoamento, principalmente o nosso aperfeiçoamento moral, certo? O aperfeiçoamento nos outros campos, ou seja, o aperfeiçoamento físico, o aperfeiçoamento do nosso conhecimento, eles todos são necessários, certo? Mas o aperfeiçoamento moral é aquilo em que tem que ser a grande objetivo, certo, da nossa estada aqui na Terra. Mas eu vou pedir assim, eu comecei a verificar aquilo que seria muito mais produtivo para todos nós que aqui nos encontramos, justamente para poder nos auxiliar neste aperfeiçoamento. Porque quando nós analisamos a cada um de nós, se nós pudermos fazer uma avaliação de posições em que nos encontramos, nas tarefas que aqui nós temos professores, temos empresários, temos, enfim, as mais diversas, podemos ser líderes, podemos ser liderados, subalternos ou comandantes dentro do contexto em que nós vivemos. Mas eu tentei ver o que ele poderia ser algo comum que estivesse ligado em qualquer condição que pudesse nos auxiliar na condição de buscar o nosso aperfeiçoamento. Tudo é muito importante que a gente tenha sempre uma base para que a gente possa crescer em cima de uma base sólida, certo? E aí, então, a gente vai prosseguindo. Eu vou mudar um pouquinho nesse próprio capítulo.
logo depois desse o homem no mundo, certo? E o homem no mundo, às vezes a gente tem a ideia de que para que a gente possa atingir a plenitude, voltar para o mundo espiritual em condição, né, bem melhor, a gente deveria ser um asceta, a gente deveria se isolar, e isso é impossível. A realidade que nós temos é que dentro de toda essa posição, de tudo aquilo que onde nós nos encontramos, nós temos que nos aperfeiçoar dentro do nosso próprio contexto, das nossas próprias missões ou dos nossos próprios planejamentos que foram realizados. Mas o que é básico para que nós possamos compreender? Eu tenho visto dentro do momento em que nós estamos vivendo, da pandemia, certo? E ela já se estende por um período muito longo, e com essa extensão, nós vamos sentindo de que nós temos riscos, certo? De começar a termos comportamentos que podem colocar em risco a nossa própria saúde ou o nosso próprio comportamento aqui na Terra. Então, logo depois do Homem no Mundo, tem um outro subtítulo que é Cuidar do Corpo e do Espírito. Quando a gente fala do primeiro tópico, Cuidar do Corpo, eu acho que desde que eu comecei a entender um pouquinho aqui na juventude, o primeiro ponto que eu vi assim, de revolução comportamental, certo? Foi quando nós tivemos aquele... Agora está me fugindo, a gente tinha que fazer aquele teste de 3.200 metros, né? O teste de Cooper, né? Ou seja, aquilo que passou a ser difundido no mundo inteiro de que nós deveríamos ter um comportamento de cuidar do corpo. Se eu analiso e olho para a minha geração antecessora, meus pais, né? Não havia uma grande preocupação com o cuidado do corpo, até pelas próprias informações que tínhamos alguns anos atrás. Hoje as informações são as maiores possíveis, nós todos sabemos o que faz bem, o que faz mal, e, certo, justamente nós temos então que buscar cuidar do nosso corpo. E como cuidar do nosso corpo? Nós espíritas, quando nós temos às vezes os primeiros contatos com alguns livros de Chico Xavier, quando vamos conhecer o André Luiz, né? Às vezes as pessoas, até abrindo um parêntese, de onde vem o nome André Luiz? O nome André Luiz, ele era do irmão dos próprios Chico Xavier, certo? Quando ele encontra esse espírito, e ele começa a ter esse contato, ele, bom, como é que eu vou chamar, como é que eu vou me nominar? Então, nomina ele André Luiz. E André Luiz carrega consigo essa figura de ter voltado para o mundo espiritual e ser chamado, certo, dentro do umbral em que vivia, de ser um suicida, né? Isso incomodava muito a ele, incomodou muito, fez com que ele passasse um período bastante longo no umbral, até que ele então se conscientizasse de que a origem de ele ser chamado de suicida, e ele nunca atirou contra a sua própria vida, ele não terminou com a sua própria vida, foi na realidade com o cuidado e o que ele teve com o seu corpo. Lógico que essa figura do suicida, para que ele possa se conscientizar e caracterizar como suicida, tinha um embasamento de que ele tinha conhecimentos suficientes para que ele não se comportasse como ele se comportava, tanto no campo das relações quanto no campo da alimentação. Então, nós que hoje temos essa situação de conhecimento de tudo que a ciência nos oferece, de todas as informações que temos, para que nós possamos cuidar melhor do nosso corpo. Isso é primeira coisa básica, né? Para que nós possamos, nós voltamos, viemos, estamos reencarnados, passamos a ter a consciência de que temos um corpo físico e este corpo, ele não sobrevive, mas ele é de extrema importância para que nós possamos permanecer nessa escola. Ele é o nosso veículo de permanência nessa escola. E aí, então, cabe a cada um de nós cuidar dele, certo, da melhor maneira possível, obedecendo tudo aquilo que hoje nós temos conhecimento e consciência da nossa alimentação, das nossas condições físicas, dos exercícios físicos, enfim, de tudo aquilo que não existe mais condição de nós desconhecermos o que, certo, é melhor para o nosso corpo físico, para o cuidar desse nosso corpo físico. Quando nós contrariamos isso, e aí, quando a gente mistura isso com o homem no mundo, logicamente nós somos, no momento em que somos seres encarnados, essa condição humana
nos pede e nos solicita muitas vezes prazeres. Então, é possível conciliar prazeres para o corpo, certo? E saúde? E aí nós começamos a aprender que sim, certo? Quando nós podemos dar um exemplo simples, ou seja, o que nos faz com que muitas vezes a gente coma uma maçã, não é simplesmente a nossa consciência da sua condição nutricional, mas pelo prazer. Quando nós comemos uma fruta, quando nós comemos muitas coisas, nós comemos pelo prazer, mas estão alinhando o prazer com saudabilidade. Agora, nós muitas vezes comemos com prazer, mas com a condição de não ter saudabilidade, ao contrário, de promover muitas vezes a toxicidade em nosso organismo. Isso, se é de forma consciente, passa então com que nós possamos ser esses seres chamados de suicidas, que não são mais inconscientes, mas conscientes, na medida em que estão promovendo uma intoxicação no seu organismo. Vejamos um caso muito claro, né? Há muitos anos atrás, não tão longe assim, fumávamos muito. O Brasil era um país tabagista, um país que tinha... Por favor, se alguém fuma aqui, não me sinta como nenhuma condenação, tá? Não estou julgando absolutamente. Mas lá no passado, quando nós falávamos em fumar, não havia informações suficientes para dizer faz mal ou faz bem. A ciência ainda não tinha absoluta confiança nas suas informações, então isso ficava, certo, sempre dando à pessoa a desculpa de que, olha, não tem nenhuma comprovação. A pessoa fuma, tem 70 anos, não tem nada, não tem isso, não tem aquilo. Mas, com o tempo, a ciência, então, fez a comprovação de que o cigarro era extremamente prejudicial à saúde. É até importante que, quando a gente vai estudar esse quesito, começaram a aparecer, então, os processos de indenização de pessoas que tinham ou familiares que morreram por câncer ou fruto da utilização do tabaco, fazendo ações contra as empresas tabagistas e ações que solicitavam indenizações bilionárias. Eram ações que tinham valores em milhões de dólares. E o que isso demonstra e denota, né? Traz para nós como ensinamento? E é evidente que a vida nossa tem um valor extraordinariamente grande. Se você pede uma indenização de 100 milhões de dólares pela sua vida, quer dizer que sua vida é muito importante. Passou-se esse tempo, nós, por uma questão, vamos aqui dar, né, um fato bastante positivo para o Brasil teve uma queda acentuada de consumo de tabaco, de cigarro, isso pela conscientização, muito menos do que pela proibição, ou seja, se conscientizou do seu malefício, e aí, certo, as pessoas começaram a consumir cada vez menos. E por legislação hoje, quem fuma, ou quem às vezes conhece quem fuma, no nosso maço de cigarro, tem aquelas figuras horripilantes, né? Então lá que se fumar, ou seja, são fotografias que chamam bastante atenção pela sua agressividade. E o que mostra e dizendo que cigarro mata, que cigarro faz isso, que cigarro faz aquilo. Então, aquelas pessoas que continuam ainda a consumir o tabaco vão contrariar agora e dizer que a sua vida não vale mais nada. Certo? Se ela valia milhões, hoje, consciente de que aquilo vai matá-lo, ela malbarata tudo isso e então ela joga a sua vida para um valor muito pequeno. Então, isso é para que nós possamos compreender a importância de que, quando nós passamos a ter conhecimento de tudo aquilo que é importante para a manutenção da nossa saúde corporal, é obrigação nossa nos esforçar para mantê-la. Para que amanhã, isso é muito sério, amanhã, lá na frente, porque todos nós vamos ser julgados, não é por nenhum ser, não é por nenhum tribunal, mas pela nossa própria consciência, a gente não venha dizer para nós próprios que deveríamos ter evitado certos comportamentos e, ao contrário,
ter reforçado uma série de atividades e comportamentos que pudessem nos auxiliar a manter a melhor maneira possível de aqui viver, respeitando todas as condições genéticas, as suas heranças, as suas condições de, né, porque nós somos também reflexos de nosso perispírito, de outras vidas, mas é muito importante. Então, cuidar do corpo não é uma coisa que não está ligada à condição, por isso mesmo, dentro desse próprio capítulo, aperfeiçoemo-nos, para que nós possamos estar alerta de cuidar do nosso corpo. Então, eu fecho essa parte e vamos para um outro item que, para que nós possamos viver aqui na Terra, é de extrema importância e com reflexos diretos também na nossa saúde e no nosso comportamento. Nós vamos falar do nosso padrão mental. Este padrão mental, esses dias atrás eu estava assistindo uma palestra, certo, sobre uma pessoa em relação até à própria pandemia que nós estamos vivendo, e um dos alertas que ela dizia era justamente para que nós pudéssemos evitar, certo, ficar em sintonia 100% do nosso tempo em relação às notícias, aos noticiários, enfim, ficamos dentro da televisão, ficamos conversando e participando desse clima, certo, que passa a ser um clima de doentio. Então, nós começamos, então, a entender a importância da nossa educação mental, da nossa educação, de começar a disciplinar a nossa condição de pensamentos. Porque, na realidade, né, desculpa, eu saí aqui. Na realidade, tudo que nós estamos vendo nasce no pensamento. Então, nós temos que começar a cuidar daquilo em que nós temos, certo, pensado. Estou apanhando aqui, só um instantinho. Então, eu começo com uma frase do próprio de Buda, que ele diz o seguinte: o homem é aquilo que pensa. Encarcerado dentro de sua mente, ele elabora os fatores que vão lhe proporcionar a sua felicidade ou a sua infelicidade. O homem, e aí nós temos uma frase que é uma frase lapidar: o homem é fruto daquilo que come e daquilo que pensa. Então, cabe começar então a analisar e disciplinar o nosso pensamento. Acho que nós tivemos a oportunidade de citar de que há um livro do Leon Denis, né, em que no livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma das suas partes deste livro muito importante é a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ou seja, quando então o Leon Denis faz todo um estudo em que, para que nós possamos alcançar a reforma do nosso ser, da nossa condição de caráter, de comportamento, deveríamos disciplinar o nosso pensamento. E essa disciplina de pensamento, primeiro nós precisamos compreender a força que nós temos, o que nós provocamos com os nossos desequilíbrios mentais. Talvez aqui muitos de nós já tivemos notícias de pessoas que, pelo seu simples, certo, pensamento, pelo seu simples padrão mental, provocam verdadeiros prejuízos para certas pessoas. Então, nós vamos conhecer as histórias de pensamentos, né, de Seca Pimenteira. Quando eu passava minhas férias em Itaberaí, minha mãe tinha o hábito de nos levar numa benzedeira. E para que ela levava a gente numa benzedeira? Ela dizia, toda mãe acha que os seus filhos são muito bonitos, né? Então, ela dizia que os filhos, como eram bonitos, as pessoas com seus pensamentos, seus desejos e suas invejas inconscientes, isso é muito importante, que muitas vezes isso é inconsciente, ela gera em direção a objetos, a pessoas, vibrações que vão, às vezes, provocar nessas crianças, certo? Elas ficavam quase que... tinha um termo que elas ficavam, enfim, comportamentos negativos, no sentido de doença. Então, levava na benzedeira, a benzedeira
com a sua, e agora com o seu pensamento, com a sua fé, com o seu magnetismo, certo? Tirava, então, o que nós chamávamos do quebrantes, né? Certo? Esse é um termo que se utilizava, e isso levava para casa. Então, quando nós começamos, então, a ver que a mente, certo? E isso hoje já é reconhecido pela própria medicina, nós temos estudos, dois estudos bastante distintos e até didáticos, né? Tem um estudo de um japonês que ele chamava Masaru Emoto, em que ele faz uma experiência em que ele coloca arroz em 3 frascos. E nesses 3 frascos ele coloca, ele escreve I love you, né? Ele era um professor de universidade americana. No outro ele escreveu I hate you, ou seja, eu te detesto. E o outro ele não escreveu nada. E ele colocou para que esses seus alunos pudessem, então, diante daqueles frascos, projetassem, ao ler, simplesmente ler I love you, projetassem os seus sentimentos positivos, negativos, e os outros nenhum sentimento, em relação àquilo que estava dentro do copo. A substância foi a mesma, as condições biológicas foram as mesmas, e o comportamento que se verificou é que aquele que recebeu as manifestações de carinho, de amor, ou seja, de I love you, esse arroz, ele se preservou. Aqueles que receberam as vibrações de I hate you, ou eu te odeio, certo? Ou vibrações negativas, ele se estragou numa velocidade impressionante. E aquele que ficou neutro seguiu a sua condição neutra disso daí. Um outro caso muito interessante, que é o show do Fabinho. Quem tiver um dia a oportunidade, vai ver, certo, uma experiência de um garoto em que ele, com 2 vasos de flores, ele começa, então, a estabelecer, certo, uma postura de dizer para um vaso de flor que todos os impropérios para um e todos os carinhos para outro. Isso ele faz por um período longo, certo? E fazendo essa experiência, ele vivenciou essa própria experiência, o frasco que recebe os bons pensamentos, certo? Ele se preserva, e o que recebe mau pensamento. Então, isso vem começar a nos mostrar que nós precisamos começar a controlar as nossas emissões mentais, às vezes inconscientes, mas nós temos muitas emissões que são conscientes. Então, os pensamentos, quando eu vim para Goiânia, eu tive contato com um grupo de meditação em que eles valorizavam muito o estado mental. Então, as práticas de meditação, as práticas que eram feitas eram justamente para poder fazer com que houvesse uma disciplina mental maior. E ali nós já começamos a aprender, certo, a mente consciente e a mente subconsciente, né? Ou seja, a gente diz que o consciente manda e o subconsciente obedece. Então, tudo aquilo que nós pensamos com muita força ou com toda a nossa energia, certo? Nós vamos dar ordem para o nosso subconsciente para que ele possa, certo, se materializar e acaba se realizando. Por isso, então, quando nós começamos a ter pensamentos negativos, pensamentos de doença, pensamentos de derrota, pensamentos todos dentro do campo negativo, nós concorremos para que isso possa fazer com que aconteça para todos nós. Da mesma forma, quando nós começamos a ter pensamentos positivos, certo? Pensamentos, aí vem justamente, né, quando nós somos estimulados a pensar positivamente em vitórias, em não pensar em saúde, pensar em alcançar certos objetivos, ou seja, a nossa mente consciente está ordenando para o nosso subconsciente para que ele possa, certo, materializar isso dentro de nós. Então, para que nós hoje possamos começar a modificar, certo? Isso é uma coisa que, a partir do momento em que nós passamos a ter essa consciência, nós precisamos fazer uma vigilância mental. Diz que quando nós pensamos muito, pensamos talvez milhares de pensamentos por dia, mas grande parte desses nossos pensamentos passam a ser pensamentos negativos. E aí nós aprendemos através das emissões, das leis de emissões mentais, que a partir do momento em que nós emitimos pensamentos, vibramos, nós começamos a vibrar num padrão de onda, e com esse padrão de onda nós vamos nos sintonizar com padrões de ondas que são na mesma amplitude. E é por isso, então, que nós
passamos a ter, quando nós temos um estado estimulado de raiva, nós vamos ampliar a nossa raiva, ampliar o nosso estado negativo, justamente por estarmos convivendo e estarmos sintonizados com este padrão, e isso vai ampliar todo o nosso potencial negativo. Por isso, então, temos que começar a modificar os nossos padrões mentais, os nossos pensamentos, e passando, então, a disciplinar esses pensamentos para que nós possamos vir a manter e refletir, certo, na nossa condição aqui na vida. Então, a gente tem uma progressão que diz o seguinte: do pensamento surgem palavras, das palavras surgem a ação, da ação, o hábito, do hábito, o caráter, do caráter, o destino. Se nós, então, começarmos a prestar atenção de que nós vamos unir o pensamento ao destino, eu toco aqui no teclado e ele acaba Então, do pensamento surgem palavras, das palavras a ação, da ação o hábito, do hábito o caráter, do caráter o destino. O que quer dizer que muitos de nós, às vezes, pela nossa indisciplina mental, pela nossa por nossas emissões dos nossos pensamentos, quando nós então fazemos uma palavra ofensiva, um exemplo muito simples, se nós estamos no trânsito, e no trânsito somos muitas vezes estimulados a uma reação por alguém que nos fechou, por alguém que fez alguma manobra que nos tirou do equilíbrio, nós começamos então através das nossas palavras, certo? Nós ofendemos, gritamos, xingamos. Poderá ficar aí se não houver um revide. Havendo revide, podemos, das palavras, partir para a ação, para uma agressão. De uma agressão, podemos, daí, nascer grandes consequências. Nós temos, então, aqui todos nós, estamos sempre, temos consciência de quantos crimes ocorrem em trânsito, justamente por uma situação, de uma condição em que você não freou a sua atitude, o seu pensamento, deixou com o seu pensamento virar-se palavras, e essas palavras, certo, ofenderam, transformaram, se materializaram, e assim nós vamos. E isso em todas as nossas condições de nossas vidas, sejam dentro dos nossos lares, sejam dentro do nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, nós temos então que disciplinar nossa mente para que ela não possa liberar atitudes negativas. Minha avó dizia o seguinte: olha, pode até sentar na cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Ou seja, ter pensamentos, às vezes, negativos, pensamentos que não sejam pensamentos nobres, ocorre com cada um de nós. Muitas vezes nós temos sentimentos, temos dentro de nós a vontade de dizer, e dá vontade de gritar, de explodir, de xingar, de tudo isso. A partir do momento em que nós refreamos isso, nós estamos favorecendo com que não haja um grande comprometimento futuro, certo, de nossos próprios destinos. Porque é justamente isso que faz com que a gente se discipline e vai mudando a nossa condição. Antigamente a gente dizia, olha, diante de uma ofensa, eu não penso até 10, eu explodo. Hoje, então, a gente começa a ter a consciência de que a explosão, certo, poderá me levar a uma condição bastante delicada de tudo isso. Voltando a contar histórias, de como nós devemos, às vezes, nos comportar em relação aos nossos pensamentos, me veio hoje a história da minha mãe, que parece com uma história de um outro líder espiritual. Minha mãe, ela sempre, e agora esses dias atrás ela fez 90 anos, e o que a minha mãe mais adora na vida são orquídeas. E ela, então, mora numa chácara em Brasília, e ela tem lá o orquidário dela,
em que ela guarda essas orquídeas com todo o seu carinho, com todo o seu amor, ela reza com elas, bota música para elas, fala. Nós sabemos de que tudo isso, certo, tem os seus efeitos, mas principalmente o efeito do carinho e do amor que ela tem por essas plantas. E num desses seus aniversários, ela recebeu uma orquídea muito, que era considerada rara, uma orquídea muito cara, e ela ficou extremamente sensibilizada com aquilo, e todos nós, por isso o homem no mundo, ele ainda não está desvestido de, às vezes, do sentido de posse, né? E ela se apegou muito àquilo, ela se apega às suas orquídeas, e ela tem uma comadre, né, que é muito é uma pessoa que é relativa com ela lá e vai na chácara constantemente, é uma pessoa ótima, e que também passou a colecionar suas orquídeas, suas plantas. E todas as vezes que ela chegava lá, ela ia no orquidário com a minha mãe, certo? E vinha e falava, aí elas ficavam conversando, eu tenho uma orquídea aí, essa orquídea aqui. Nesse dia que ela foi no aniversário da minha mãe, e minha mãe ganhou essa orquídea, ela foi lá ver. A minha mãe, ela não tinha chegado ainda, a minha mãe foi lá mostrar a orquídea para ela. E a mulher, então, viu aquela orquídea, a coisa mais linda do mundo, e ela, enfim, certo? Domingas, que coisa maravilhosa, enfim, minha mãe ficou. Minha mãe também foi mostrar para ela, até para fazer um pouquinho de inveja, né? Certo? Que era uma orquídea tão diferente. E tudo bem. Foi lá, passaram um dia e tudo. Quando foram embora, minha mãe, no outro dia, quando foi lá ver a orquídea dela, a orquídea estava murchinha, tinha praticamente desmaiado. E não é por fato disso, a senhora lá, amiga dela, ligou para ela e falou, Domingos, estou preocupada. Eu olhei para aquela sua rosa, para aquela sua orquídea, com tanto desejo de tê-la, de que eu estou preocupado se eu não fiz algum mal. Não, você fez sim, a orquídea morreu. E é uma realidade, certo? Então, por aí, essa historiazinha, isso é uma história verdadeira, nós começamos a compreender e entender como nós devemos disciplinar as nossas emoções, os nossos pensamentos, quando nós devemos chegar e entrar na casa de outros. Eu brinco muito quando eu chego, por exemplo, no meu trabalho, hoje não, lá tem uns lugares, o pessoal deixa, por exemplo, pão de queijo lá. Eu falo, me dá logo, porque senão vai fazer mal para vocês, certo? Porque eu já quero, já desejo, já emiti o meu desejo, certo? E isso, então, faz com que, sei lá, se eu não fiz o meu desejo inconsciente. Mas isso são pequenas coisas, mas a gente tem projeções mentais que podem prejudicar pessoas de outro nível, com um nível muito superior. Então, cabe a cada um de nós, certo? Hoje eu estou bastante, me desculpe, né? Muito mais batendo um papo com vocês do que fazendo uma palestra, certo? Mas cabe a cada um de nós justamente encampar esses dois itens que foram colocados aqui. O cuidar do corpo, acho que é uma questão de consciência de cada um, certo? É muito importante e cada um de nós temos que... Tem uma frase que a gente sempre enfatiza que é cuide do corpo como se fosse viver 100 anos, ou 200 anos, ou 1000 anos, e cuide da alma como se fosse morrer amanhã. Então, essas são recomendações que nós precisamos sempre acompanhar. Cuide do corpo como se fosse viver 200 anos, cuide da alma como se fosse morrer amanhã. Porque nós não podemos, né, desencarnar, nenhum de nós recebe aviso prévio de desencarnação, muitos de nós simplesmente desencarnamos. E ao desencarnar, nós precisamos estar com uma condição bastante tranquila, a nossa consciência, que há de nos estabelecer se nós cuidamos bem do nosso corpo físico e espiritual. E aqui nós estamos falando justamente de dois pontos muito importantes para que lá no mundo espiritual a gente não venha a ter dificuldades na nossa acomodação no mundo espiritual. Então, são essas palavrinhas hoje, viu, doutora Laudelina? Eu confesso que Foram ótimos. elas possam se servir de estímulo. Não considere isso nenhuma palestra, porque não, realmente a gente... Essa questão do pensamento é uma realidade. Você me fez lembrar um fato que aconteceu comigo. Eu tinha uma companheira de escritório, isso eu estou contando para você, na década de 80. E essa colega minha de escritório,
era adepta da Seixonoye. E nós fomos passear um belo dia no shopping, né? No shopping Flamboyant, e lá tinha uma loja de móveis bem naquela praça das escadas rolantes, né? E eu passei na vitrine, olhei para uma sala de jantar, falei, nossa, meu sonho é ter uma sala de jantar igual a essa. E pronto, ficou nisso aí, e eu fui embora, nunca mais nem pensei na sala, nada. Uns 4 anos depois, essa pessoa me procurou lá em casa e falou, Denina, eu quero que você vá comigo lá no shopping Flamboyant. Eu falei, por quê? Vamos lá, que eu quero te mostrar um negócio. Aí entramos na loja, ela falou, vamos entrar na loja. A mesa estava lá no fundo, até aquele momento não tinha sido vendida. Colocaram várias vezes na vitrine. Ela falou, agora entrega essa mesa. Você tem condições de comprar? Eu falei, não. Então, entrega essa mesa para o universo de volta. Devolve para o universo, porque seu pensamento é muito forte. Ele pediu, está prejudicando o dono da loja, que não consegue vender a mesa. Eu falei, nossa, mas eu não tive essa intenção, não. E aí, eu liberei. Segundo ela, na semana seguinte, ela passou lá, já tinha sido vendida. Segundo ela, eu não fui lá ver, não, mas segundo ela, já tinha sido vendida. Aí você, quando contou essa história aí da sua mãe, eu lembrei disso aí. Realmente, a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos mesmo, tá correto. E nós temos que... Uma das coisas que mais, às vezes, a gente, né, tem que, desde a educação dos nossos filhos, né, é estabelecer que eles tenham um pensamento sempre positivo. Né? Os pensamentos, quando nós começamos a ter os nossos... Eu me lembro que quando eu ia para a natação, ver as crianças nadar, fazer suas competições e tudo isso, a gente ficava muito preocupado com os pais que queriam que seus filhos fossem os campeões. Né? E a gente falava, olha, não se preocupe, você busque sempre superar aquilo que você fez no dia anterior. E procurando com que eles sempre tivessem os pensamentos de superação e nunca superam o pensamento. É importantíssimo a gente dizer para os filhos que a maior vitória que a gente tem na vida é sobre a gente mesmo. Eu sempre falo, não queira ganhar do outro, ganhe de você mesmo. Ganhar do outro não adianta. Você tem que ganhar de você, porque nós todos somos imperfeitos, né, Fernanda? Muito imperfeitos. Se nós ganharmos de nós a cada manhã, né, se a cada manhã a gente for melhor que no dia anterior, a gente já deu um passo, né, nessa encarnação. Muito obrigada, viu, Fernanda? Olha, fiquem... Não, essa nossa reunião foi uma reunião muito mais informal. Certo? Eu, infelizmente, eu fiquei em reunião das 8 da manhã até agora, às 6h30 da tarde, certo? E essas reuniões hoje com Fernando, você está conosco há muito tempo. Então, eu sei disso. Hoje muito vocês recebem o meu abraço e obrigada. Eu vou nunca não tem nada que não possa ser aproveitado. Certo? Então, eu vou passar a palavra agora para a Marilda, nossa presidente, para que ela possa fazer a nossa meditação, nossa viagem astral, e depois eu volto a falar com vocês para a prece final. Então vamos lá. Vamos nos aconchegar de uma melhor maneira na nossa cadeira, no sofá, procurando deixar uma posição mais tranquila da coluna, do pescoço, fazendo uma respiração com muita amorosidade, inspirando, expirando. Vamos imaginar que pela narina do lado direito entra uma emoção da alegria. Cada um coloque a cor da alegria penetrando pela narina do lado direito. Isso. Pelo lado esquerdo,
Vamos imaginar cada um com a sua cor da paz. E juntamente com a paz e alegria, essas cores vão penetrando todo o nosso organismo, fazendo uma vibração de cura emocional. Cada um agora vai buscar o seu santuário ecológico, aonde somente você está. E você só leva para esse santuário quem você quiser, quem é muito bem-vindo. Então vai caminhando, correndo os lugares que a sua mente te leva. Sentindo a planta dos pés, caminhando. Ao longe, vocês visualizam uma plantação de girassóis enorme. Vai caminhando até lá, pede licença àquela plantação, à natureza, à Mãe Gaia, e com as mãos direita e a esquerda, vai passando suavemente as mãos, sentindo o veludo das pétalas. Era como se fosse um carinho mútuo seu para a natureza e você recebe da natureza nas suas mãos. As suas impressões digitais ficam ali impregnadas e entra para você toda a vibração positiva, aquela energia que vai percorrer cada osso, cada artéria, cada músculo, cada órgão do seu organismo. Ao longo, tem 4 metros quadrados sem orquídea. E tem um lençol branco no meio daquela plantação. Chegue lentamente, se aconchegue nesse lençol e fica ali, olhando para o céu, vendo o bailar das nuvens, a cor, os matizes dos azuis, as nuvens como se fossem algodão doce e o bailado dos girassóis indo de um lado para o outro, fazendo sussurrar no ouvido uma melodia gostosa, acolhedora. Como criança, como nos contos de fada, de repente cai do céu um balanço dourado. Um balanço que todo mundo já brincou, de corda que coloca na árvore e sempre tem alguém, um anjo, um amigo que balança antes da gente aprender a balançar sozinho. Você levanta refeito dessa energia trocada com a natureza e vai balançar com criança, com alegre, com puro, com inocente. E balança alto, e balança forte, e balança feliz. E é invadido no nosso peito aquela alegria de viver. Nesse momento, o nosso coração está radiante, transmutando todas as nossas emoções, todas as nossas sensações negativas já não existem mais. É tudo novo, tudo está tonificado, tudo está harmonizado, tudo está pacificado. Isso. E aí lembramos das nossas orações que aprendemos como criança, quando criancinha, que agora estamos experimentando novamente,
e oramos. Cada um, nesse momento, faz a oração que mamãe ensinou, que papai ensinou, e emocionada de nos perceber criança novamente. Nós finalizamos este voo, neste balanço, e ele vai quietando, perdendo a velocidade, até que ele paira. E nós levantamos, procuramos uma cadeira parecida com a que a gente estava em nossas casas, debaixo de uma árvore, com uma sombra bem reconfortante. E de lá, dessa árvore, dessa sombra, nós lentamente vamos retornando para os nossos lares, trazendo conosco a certeza de que nossas crenças esclarecedoras, que nós agora fazemos parte do universo positivo, com o pensamento cheio de luz, de alegria, e que nós podemos, de agora em diante, dividir com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos essa paz, essa cura emocional, esse otimismo que agora está brilhando em cada coração. Respirando fundo. Vamos tentar tirar os dedos dos pés, das mãos. Fazer o movimento com o pescoço, com o ombro. E cada um ao seu momento. Vão abrindo os olhos, ficando no aqui e no agora. Sentindo a cadeira, o chão, o solado dos pés. Fazendo mais uma respiração profunda, amorosa. É isso. Graças a Deus. Que a paz de Jesus continue nos nossos corações. E neste encerramento, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, a todos que colaboraram para que esta reunião pudesse ter o seu desfecho positivo, nós queremos, mais uma vez, implorar a Jesus amado, ao nosso Mestre dos Mestres, para que possa nos envolver, para que possa nos abençoar. E rogamos a Ele, acima de tudo, que do laboratório divino seja derramado sobre as águas presentes à mesa de todos que participam deste culto neste momento. Os remédios que desconhecemos aqui na terra, para que sejam em benefício de todos que delas fizer uso. Mestre Jesus, como eternos pedintes que somos, nós te rogamos a misericórdia para que esse vírus possa se dissipar do planeta Terra. Que a vossa luz possa iluminar as mentes de toda a humanidade, para que o amor possa prevalecer neste momento. E neste instante, Jesus, em que cada um de nós mentaliza a sua família, os seus entes queridos e as pessoas enfermas neste momento, nós te rogamos ainda que as bênçãos da saúde possam nos envolver e envolver a todas elas. E de igual forma, Jesus amado, nós rogamos aos benfeitores espirituais
aos mentores do grupo de assistência fraterna, que acolha no plano espiritual, em seus primeiros passos de retorno a esta pátria duradoura e eterna, todos os espíritos que estão regressando durante esta pandemia. E também, Mestre Jesus, em especial te rogamos a misericórdia pela nossa amiga, a Eliette Cerone Frota, que ela possa ser acolhida nos braços da Mãe Santíssima. E com a prece que o anjo saudou Maria, nós queremos encerrar nossa reunião pública desta noite, suplicando mais uma vez as bênçãos de Maria. Ave Maria, cheia de todas as graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Senhora, entre todas as mulheres deste mundo, pois bendito foi o fruto do vosso ventre, amado nosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós que somos grandes pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a pátria espiritual e por toda a eternidade. Se conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. E aí, meus queridos? Oi, boa noite a todos. Está todo mundo bem? Todo mundo. Graças a Deus, então. Então, beijo. Boa noite para todos. Até logo, boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo. Boa noite, Vilma. Boa noite, Eva, comigo, Cico. Boa noite, a todo todos vocês. Boa Obrigado, Fernando, pela palestra. Obrigado, Marilda, pela prece. Obrigado, muito obrigado, Fernando. Na próxima momento que vai ser normal. Tá? Tá tudo bem, foi que muito isso, bom. você é sempre maravilhoso. Foi maravilhoso, obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, Lau. Abraço, Clemente. Tchau. Eva, abraço para o Guilherme. Obrigada. Beijo a todos, gente. Com Deus. A Letícia também. Obrigado. As cores são amarelo,